Bem, gente, agora de manhã a gente passou por uma super discussão ali, né, focando muito em dificuldades de acesso no SUS, política oncológica, né, e não tinha como ser diferente realmente a gente trazer aqui para o início do fórum todo esse tema. Mas acho que a gente abre aqui agora, a parte da tarde, com um tema também que é muito importante para a Oncoguia, que a gente atua já há bastante tempo e que vem acompanhando muitos pacientes, muitos casos, entendendo o que está acontecendo e, claro, também sempre tentando ter esse papel propositivo, né, de como fazer para melhorar, para diminuir os gargalos de acesso que existem, né. Então, a gente retoma aqui agora a parte da tarde com uma mesa sobre planos de saúde, né, a crise na saúde suplementar e o impacto para os pacientes, barreiras para o acesso ao tratamento oncológico. Acho que ainda não estão vendo aqui o slide na tela, se puderem colocar. Pronto. Para chamar aqui para essa mesa, para me ajudar a debater, a entender um pouquinho de que crise é essa que a gente está falando, o que está acontecendo, eu vou convidar, então, esse time de especialistas nossos aqui. Vou começar pela Renata Cury, que é advogada especialista em políticas públicas e parcerias em saúde. Obrigada, Renata. Está com a gente também a Mônica Tarantino, que é jornalista especializada em saúde e ciência. Seja bem-vinda, Mônica. Também está com a gente o Dr. Cássio Ide, que é superintendente médico da Abrange. Bem-vindo. A gente tem a participação remota da Ana Navarrete, que é advogada do IDEC, Conselheira Nacional de Saúde. Vai estar falando também, né, nesse papel de coordenação da Comissão de Saúde Suplementar, lá do CNS. Bem-vinda, Ana. A gente também está aqui com o Dr. Rogério Scarabel, que é advogado e teve, né, uma atuação forte ali na ANS como presidente. E, claro, não posso deixar de convidar o Tiago, nosso conselheiro estratégico de Advocacy da Oncoguia, para me ajudar a debater aqui nessa mesa. Gente, eu vou começar... Opa, deu uma diferença, né? Vou começar, então, Mônica, com você um pouquinho, né? Acho que você tem acompanhado aí tantas histórias, tantas experiências diferentes, né, de pessoas que estão vivendo o sistema de saúde suplementar. Conta pra gente aqui um pouquinho sobre tudo isso. Tem um microfone aí do lado. Aqui, alô? Bem, primeiro eu vou dizer que eu sou a pessoa que fica atrás do computador e atrás das câmeras. Eu raramente participo de debates, mas é uma situação especial, porque além de acompanhar como jornalista, eu vivi uma situação dessa que viralizou na internet. Recentemente, vocês devem ter visto a história de idosas excluídas da Unimed, uma de 90 e uma de 109 anos. A de 90 é minha mãe. E a gente soube da exclusão por acaso, porque a gente foi buscar uma informação sobre um médico no espaço do cliente, e a gente viu que a mamãe ia ficar sem plano em 30 dias. Eu fiquei indignada, fiz um post. O post viralizou assim, rapidamente. Eu fiquei super impressionada, porque eu não imaginava, acho que nenhuma matéria que eu fiz correu tão rápido. Em 30 anos de jornalismo, fiz assim. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a me escrever. E eu comecei a ficar mais assustada ainda, porque começaram a chegar casos de pessoas no meio do tratamento de câncer, crianças autistas, barbaridades, como uma senhora, que eu acho que ela saiu numa matéria da Folha também, que ela foi ser atendida no pronto-socorro, e aí ela ficou sabendo que o plano dela estava cancelado. E aí eu comecei a perceber que é uma coisa muito mais ampla que está acontecendo. Não é uma questão assim pontual. O contrato daquela senhora tem 30 anos e está dando prejuízo. Me parece que tem aí uma questão que a gente não está vendo direito. Sabe? E a gente também, na cobertura jornalística, a gente não está conseguindo fazer o link disso com o que está acontecendo no mercado. E onde isso vai parar? Bom, só para concluir rapidinho, face assim, a notoriedade que o caso da minha mãe ganhou, a Unimed ligou para a gente e disse que foi um engano. Ligaram para minha mãe, que muito engraçada, eles falaram para ela que foi um engano, ela disse, mudou de nome agora. E aí ela está insegura, ela tem
Ela diz que como ela vai confiar num plano que ela pagou por 30 anos e que quis expulsá-la. E, para completar, a gente recebeu essa semana o aviso de um aumento de 41%. Isso quer dizer que o plano vai para 50% da renda dela. Então, eu penso assim, que jogando isso, ampliando, né, saindo do caso da mamãe e da dona Marta, que foi excluída, ia ser excluída com 102 anos, mas não foi, porque saiu na matéria da Folha, a gente pensa assim, isso é um problema enorme, porque a população está envelhecendo e essas pessoas vão para onde? Né? Só para concluir, o Valor Econômico fez uma matéria e conseguiu dados da ANS mostrando que, em janeiro, foram quase, acho que, 4.800 exclusões. Né? Isso mostra um movimento do mercado, de fato, mas a gente precisa entender e para onde vão. A pergunta é sempre essa, para onde vão essas pessoas? Pensamos em levar a mamãe para a Prevent, mas recebemos um aviso da Prevent que ela não vai aceitar novos entrantes a partir do dia 10. Então, gente, é isso. A gente precisa discutir. Né? Bem, basicamente é isso. E acho que eu até trouxe aqui alguns dados para ajudar a gente a debater sobre tudo isso. Se a gente voltar aqui a apresentação um minutinho para a tela, só para entender um pouquinho, contextualizar, jogar um pouquinho esses dados aqui para a gente conversar melhor. Porque a ANS, então isso aqui são dados do setor, isso é do relatório anual de gestão, né, que a ANS divulga sempre, divulgou nas últimas semanas agora, a gente tem uma noção do mercado, né, acho que a gente sabe bem desse lugar que a gente está falando, são mais de 50 milhões de pessoas ali que dependem desse sistema, né, então, enfim, é bastante volume, né, claro que o SUS é gigantesco, mas quando a gente olha só para a saúde suplementar, também é um mundo inteiro ali, né. E quando acontece algum tipo de... que o paciente, né, que se encontra ali numa situação em que ele acha que ele está sendo lesado de alguma forma, ele tem essa possibilidade de entrar ali com uma reclamação na ANS, né, que é o que eles chamam de NIP, que é essa notificação de intermediação preliminar, e a ANS faz ali esse papel um pouco, né, de, não, espera aí, operadora, vem cá, e faz esse meio de campo ali um pouco. E, inclusive, tem altas taxas de resolutividade, né, vou mostrar isso aqui, inclusive. O que eu achei interessante, olhando recentemente, isso aqui tudo é público, a ANIP tem, no site da ANS, tem uma plataforma, né, que você consegue olhar todos esses números, tá? Então, quem quiser entrar ali para conhecer um pouquinho, está tudo lá disponível fácil na internet. Esse aqui é o dado, né, olhando para todas as NIPs, todas essas reclamações que foram entradas ali na ANS no ano de 2023. Tá? Esse aqui, o calendário anual, foram um total de 446 mil demandas, uma média mensal aí de 29, quase 30 mil demandas. Né? E aqui a gente está olhando para tudo, para todos os tipos de demandas que entraram ali e para todas as operadoras também. Eu acho que isso é importante porque a gente tem um mercado que, por um lado, ele é bastante pulverizado no sentido de a gente tem, sim, várias operadoras, e a gente tem elas em modelos muito diferentes, mas a gente também tem, né, claro, algumas que concentram maior em algumas, olhando, dependendo da forma que a gente olha para esse mercado. Né? Então, isso aqui é englobando tudo isso. Tá? E quando a gente olha esse gráfico numa série histórica, então eu peguei aqui desde 2019 até 2023, olha o tanto que aumentou as demandas no último ano. Achei isso muito importante mesmo para trazer de elemento para cá. Quando a gente olha lá em 2019, o pico, né, o mês que teve mais demandas foi 15 mil. Quando a gente olha agora para 2023, o pico foi 37 mil. Isso é mais do que o dobro. Né? Então, assim, o que está acontecendo? Eu acho que por isso também, né, que a gente trouxe aqui o nome de crise na saúde suplementar, né, entender um pouquinho o que está gerando tudo isso e que são as histórias, como a Mônica comentou, que elas acabam vindo para cá e, claro, né, também, eventualmente, judicialização, que a gente comentou mais cedo, enfim. Aqui são os temas, tá, das demandas, o que principalmente, né, que as pessoas mais acionam a ANS. O tema principal, né, ali está até cortando um pouquinho, mas eu leio aqui para vocês, não tem problema, é em relação à cobertura. O maior volume ali de demandas, fica em 80%, né, um pouquinho mais de 80% das demandas são em relação às coberturas. Aí a gente tem rol, né, reembolso, rede, prazo, enfim. Depois a gente tem aqui embaixo contratos e regulamentos.
que ficam ali em torno de 13% dessas demandas, e aí a gente tem temas, né, destacados ali, suspensão e rescisão dos contratos, itens obrigatórios e cláusulas contratuais, são alguns dos destaques aí principais, e a gente tem também mensalidades e reajustes, que aí mensalidades e outras cobranças fica como tema principal dessa categoria. Tá? Então, esses aqui são os principais temas que a própria ANS divulga ali, que tem sido mais acionado pelas pessoas, pelos beneficiários aí de planos de saúde. E, bem, assim, olhando também nesse painel, a gente vê que a ANIP tem uma alta taxa de resolutividade, a média aí para 2022 ficou em 90%, mas acho que corroborando, de novo, com todo esse cenário que a gente vê e que do ano passado para cá se agravou claramente, né? A gente viu, especialmente no início desse ano também, né, Mônica, explodindo aí de casos e de matérias jornalísticas, enfim, trazendo muito isso, de pessoas que estão realmente, né, se sentindo lesadas ali de alguma forma. E em 2023, a ANS não conseguiu apurar a taxa de resolutividade da ANIP. Achei interessante isso. Enfim, né, no relatório ali anual da ANS eles colocam, né, que de fato não foi possível. Acho que de todos os indicadores da ANS, esse e mais um foram os únicos que não foi possível fazer uma apuração, né? Então, o que a ANS alega ali é que não foi possível classificar todas as demandas de 2023, por isso você não consegue calcular a taxa final. Espero que isso seja por enquanto, espero que eles consigam trazer esse número para a gente até o final do ano, mas, enfim, acho que aqui fica mais de realmente trazer um pouquinho esses dados para a gente conhecer e para pensar aqui todo mundo o que tem acontecido, como que a gente pode melhorar junto a esse cenário, o que pode ser feito, né? Perfeito. Então, não sei, Renata, acho que a gente trazer aqui um pouquinho para os nossos convidados, né? Voltar a Ana aqui também para estar com a gente, a Ana Navarrete, para pensar juntos, né, o que está acontecendo, como que a gente pode olhar melhor para esse sistema e como que a gente pode juntos pensar em soluções para essa crise que tem acontecido, né? Bom, primeiro queria agradecer o convite para participar desse evento. Eu procuro participar de todos os eventos que a Oncoguia me convida já há muitos anos. A minha incumbência era trazer algumas perguntas para tentar aprofundar e apimentar o debate e talvez auxiliar um pouco a Helena nessa tarefa de achar soluções, né? O primeiro ponto que eu queria dizer é que, pela sua fala, há uma questão que me parece muito nítida, que é os atos unilaterais dos contratos, né, dos contratantes. Ou seja, você pode rescindir o contrato unilateralmente, mas, por outra via, você também pode aumentar o preço, inviabilizar o acesso, pode negar o acesso. Então, há um comportamento unilateral que precisa ser regulamentado e há vários modos, inclusive juridicamente permitidos, para que esse acesso não seja autorizado. E um outro comentário mais dois comentários, é que tem duas relações aqui que a gente precisa ver. Essa das operadoras e dos planos com o consumidor, onde se dá uma relação de vulnerabilidade e muitas vezes de hipossuficiência, porque a gente já está tratando com um sujeito que não tem meios de discutir o contrato, meios de discutir os termos da sua cobertura, e sequer, às vezes, acesso a uma comunicação mais transparente e informativa. Então, essa figura ela é sempre vulnerável e ela se torna hipossuficiente se ela tem uma demanda de saúde. Então, ela é duplamente, se é que a gente pode quantificar, vulnerável nessa relação. Então, tem essa relação por si só e tem a relação dos planos com a indústria farmacêutica, que aí é uma relação um pouco mais entre equivalentes e aí onde é possível também buscar algumas soluções para a promoção do acesso ao paciente dessas soluções. E um outro ponto que a Mônica falou é que a questão é muito mais ampla. A gente fala que a população do Brasil está envelhecendo há pelo menos 15 anos, e a gente tem dados de envelhecimento e de impacto. E não me parece que há uma medida muito clara das operadoras para lidar com isso de uma forma efetiva. Sequer há dados claros de mundo real. A gente tem uma iminência de uma nova pandemia, isso é inexorável, a gente não sabe quando nem onde. Não é possível que a gente, muito em breve, seja surpreendido com uma restrição de acesso, porque
há uma nova pandemia, como se a gente não soubesse disso nas operadoras, então, ou em qualquer outro prestador, ou mesmo no sistema público de saúde. Então, me parece que falta uma diligência na antecipação de problemas e de riscos que podem ofertar um trabalho, um acesso melhor, seja para o idoso, seja na pandemia. E aí eu queria ouvir a Ana para ela me dizer um pouco o que tem sido feito na relação entre as operadoras e o consumidor, e em que medida tem havido soluções que não passam pela judicialização. Obrigada pela pergunta, Renata. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço de novo o convite para participar desse fórum do Oncologia. Essa é a segunda vez que eu participo desse evento e faço meus agradecimentos na pessoa da Helena, que é também uma parceira incrível e que trabalha comigo na Comissão Intersetorial de Saúde e Mercado com o Conselho Nacional de Saúde. Vocês me escutam bem, pessoal? Certo, eu vou pedir desculpas porque eu estou no intervalo da reunião do Conselho Nacional de Saúde, então talvez tenha um pouquinho de eco, mas se vocês não entenderem, eu repito novamente e enfim, a gente consegue fazer acontecer. Mas, enfim, respondendo à pergunta da Renata, eu acho que muito pouco, né, em termos de tentar resolver extrajudicialmente os problemas que, enfim, as diversas práticas de mercado que podem gerar ruído, que podem gerar problemas de consumo. A gente vê que existe uma cultura de pouco negociar, um pouco tentar se resolver a nível extrajudicial, exceto, claro, nas questões como foram colocadas pela Mônica Tarantino, né, de quando você tem uma certa expressividade do problema, e daí aí a gente tem a revisão da prática, não, calma, vamos ver aqui, talvez tenha havido um equívoco, né, inclusive queria dizer para a Mônica que questões como rescisão unilateral de contrato são problemas já antigos, né, e ela sabe disso, e várias entidades de defesa do consumidor têm se organizado para tentar chamar atenção para pautas como essa, de ajustes elevados, rescisões unilaterais motivadas, mas que ela conseguiu um golaço com a história da mãe dela e o poder que as histórias têm nesse processo de representar situações de mercado recorrentes, né? Enfim, então eu queria já começar dizendo das dificuldades e dos problemas que a gente tem nesse mercado e que, de fato, a gente não tem um esforço das operadoras a nível de resolução extrajudicial, e não à toa a gente tem uma judicialização que acaba compreendendo não só problemas de cobertura, mas também problemas de reajuste, de rescisão imotivada, entre outros. Oi? Pronto, obrigada. A gente te ouve bem, sim, e enfim, né, a gente também tem cada vez mais discutido o quanto que a gente precisa levar esse tipo de debate para outros espaços, e acho que esse, inclusive, é um esforço que a gente tem feito, né, Ana, juntas, de levar, inclusive, para o Conselho Nacional de Saúde, para o Ministério da Saúde, também para ter eles mais perto um pouco disso. Acho que a gente tem pouco, né? E aí, não sei, Cássio, né, também te ouvi um pouco do papel ali, do ponto de vista da Abrange, você tem participado bastante, né, dos nossos debates aqui, e te agradeço, inclusive, por sempre ser presença confirmada aqui no Fórum Oncoguia, mas ouvi um pouco de vocês, de onde está, de como tem acontecido isso. Acho que esse agravamento da situação do ano passado para cá, né, dessas histórias como a Mônica está trazendo, né, como que vocês também têm visto isso, e se há soluções, né, o que a gente pode fazer para melhorar, né, tentando também ser propositivo aqui um pouco. Obrigado, Helena. Inicialmente, quero agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Luciana, Helena, Tiago, muito obrigado pelo convite. Eu gosto de participar, quero contribuir. A gente tem que procurar soluções. Não adianta a gente ficar só brigando, a gente tem que sentar junto e procurar soluções. Tá? Então, dentro do tema, tá? Eu tenho uma visão bem pessoal sobre isso. Tá? Eu acho que a crise na saúde suplementar, ela não é a crise conjuntural que a gente está vendo agora. Tá? A gente sempre se foca na crise financeira. Estamos com prejuízo operacional 10 trimestres seguidos. Isso é uma recessão em qualquer setor da economia, mas esse é conjuntural. Tá? Isso é uma conjuntura. Como conjuntura foi também a pandemia, que a gente espera que nunca mais aconteça. Né? Eu acho que a crise na saúde suplementar ela é estrutural e agravada por esses problemas conjunturais. Tá? Se a gente for pensar no setor de saúde suplementar, é um setor
complexo, ele é altamente regulado, ele tem grandes assimetrias que são regionais, são assimetrias estruturais, são assimetrias, inclusive, de capacitação dos recursos humanos. Tá? Se a gente pensar nos problemas estruturais que levam a esses finais, agradeço bastante escutar a Mônica, a disponibilidade dela vir e contar um problema pessoal, a experiência da Renata, da Ana, fundamental. Tá? E é importante para a gente entender essa crise. Vou trazer alguns pontos. Por exemplo, nosso sistema de assistência, ele se baseia na especialização e na intensidade de cuidados, em detrimento da prevenção, em detrimento da atenção primária, em detrimento da qualidade do desfecho. Tá? A gente passa pelo modelo de pagamento. Modelo de pagamento que também privilegia a quantidade de eventos, não a qualidade desses eventos. Tá? É difícil mudar esse modelo? Por quê? A gente nem dados tem. Tá? Nem obrigatório é colocar o CID em alguns lugares. Né? Como é que você vai fazer uma política ou vai fazer gestão sem saber o que você está precisando, quais são as deficiências que você tem, você não consegue ver. Esse tipo de modelo de assistência e o tipo de modelo de pagamento que a gente tem predominante, claro, nos mesmos dados que você mostrou, Helena, a gente vai ver ali que o fee for service, ele vem diminuindo. Tá? Se pegar de 2019 até 2023, veio lá de 84%, 85%, hoje é 65%. Tá? Mas, mesmo assim, é predominante. Tá? Tudo isso leva a muito desperdício e até abre portas para mau uso. Tá? Esse desperdício, dentro da saúde suplementar, ele acaba sendo agravado por algumas situações, por exemplo, como se atualiza um rol de procedimento. Tá? A gente tem problemas de precificação, desperdício de recurso, desde lá do registro, até quando se coloca uma tecnologia dentro do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Tá? Esse desperdício é incontável. Tá? A gente pode até medir esse desperdício quando a gente está falando de tecnologias que são discutidas, por exemplo, no CoSaúde. Tá? Agora, tem tecnologias que não são discutidas em lugar nenhum, elas entram diretamente. Tá? Então, principalmente oncológicos, injetáveis, elas entram diretamente. E o fato de você usar o preço CMED full, CMED é o preço máximo ao consumidor. Quando você incorpora uma tecnologia em uma lista assistencial, eu não consigo entender por quê. Tá? Qualquer um de nós aqui dessa plateia que for na farmácia hoje comprar um medicamento, você vai ceder se for médico, eles pedem seu CRM, se você não for profissional de saúde, vai ceder o CPF, eles vão te dar 70% de desconto. Por que quando entra numa lista assistencial que todo mundo vai pagar? Tá? Todo mundo vai pagar. Muitos medicamentos, eles estão fora da lista assistencial, eles têm um preço. A partir do momento que eles entram no rol, que é obrigatório, o preço vai lá para o CMED de novo. Tá? Por que esse desperdício de recurso? A gente pode falar muito sobre isso aqui, porque esse é uma situação extremamente perversa, pessoal. O preço CMED, eu não quero me alongar, mas o preço CMED é baseado em uma lista de 9 países no mundo. Tá? Só que é a lista de registro do preço. Tá? No fim, no país, por exemplo, na Inglaterra, tá? O NICE incorpora um medicamento com preço de registro. O sistema de saúde lá vai ter um outro valor que é muito menor, tá? Para entrar para assistência, para uma lista de reembolso. Tá? Só que esse preço lá do registro, ele é a nossa referência aqui. E ele vai entrar na lista assistencial com esse preço. As diferenças são brutais e vão aumentar cada vez mais com as terapias avançadas, as terapias gênicas. Tá? A gente está falando em questão de medicamento que é registrado lá 1 milhão de libras. Tá? Ele é disponibilizado, a gente sabe informalmente, porque
Os preços que são disponibilizados, a gente descobre em congresso através da conversa com os amigos, porque eles são sigilosos. Tá? Eles chegam a ser disponibilizados na lista assistencial com uma série de condicionantes por 200 mil libras. E chega aqui no Brasil por 10 milhões de reais. Essa diferença de recurso, que eu estou dando só um exemplo, acontece em todas as etapas, tá? Mas essa diferença prejudica a sustentabilidade do nosso setor aqui. É um problema estrutural grave. Tá? Esse recurso ele está financiando a matriz do laboratório e está financiando indiretamente o sistema de saúde da Inglaterra com o nosso recurso aqui. É só você pensar nas implicações. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar na jornada do paciente oncológico. Se a gente estiver pensando ali na informação, no diagnóstico precoce, né, no acolhimento, né, que é fundamental o acolhimento do paciente e da família do paciente. Tá? Se a gente estiver pensando no navegador, a gente já tem... essa figura do navegador é fundamental para o tratamento oncológico. Tá? Tudo isso já tem no rol. Tá? O que a gente precisa fazer? Tratamento, a gente tem o tratamento adequado, multiprofissional, tudo isso tem cobertura. A gente precisa organizar, a gente precisa, em determinado momento, sentar todo mundo e combater esses problemas estruturais. Senão a gente só vai ficar cuidando. NIP. A NIP resolve em 90% dos casos? Resolve, todos pontuais. Em algum momento essa NIP está tratando de algum problema estrutural que a gente falou aqui? Em nenhum momento, por isso que só aumenta. Tá? O problema estrutural está lá, você só está pegando uma caixa d'água furada e colocando uma rolha na caixa d'água. Quando que nós vamos realmente rever a caixa d'água? A 9656 é de 98. Tá? Você pega a 9656, só tem risco. Veja se você acha um parágrafo inteirinho sem risco lá. Já não estava na hora de rever isso? Da gente pensar isso estruturalmente? Desculpa se me alonguei, mas... Não, de forma alguma. E aí acho que esse é um outro debate também importante, não sei o quanto a gente consegue entrar em profundidade aqui nisso, mas que é até isso, né? Revisão do marco legal ali dos planos de saúde. Tem uma discussão gigantesca lá no Congresso Nacional, que, enfim, né, congrega um monte de projetos de lei, inclusive é até difícil de analisar do tão complexo que é, mas também acho, né, assim, as regras para muita coisa ali do jogo tão ruins, tão atrasadas, aí a gente precisa conversar sobre isso. Acho que isso até conversa, Cássio, com o que a gente falava de manhã, a respeito de preço, né, e acho que esse ponto, né, Tiago, é um que a gente conversa muito sobre ali na CoSaúde, né, o que é discutido é teto CEMED, faz sentido isso ou não, e o quanto a gente não pode mudar essas regras do jogo para fazer com que seja um jogo mais justo e para que essas inclusões todas no rol, quando a gente olha ali, coberturas é o principal ponto, né, que as pessoas entram com reclamação na ANS, para que isso também seja mitigado e fazendo com que os preços assim, para que o sistema consiga se sustentar, mas também sem deixar essas pessoas sem cobertura, né, sem empurrar essas pessoas para fora, porque elas voltam para o SUS. E a gente sabe também, né, não adianta a gente ficar empurrando essas pessoas para o SUS. Né? Então, enfim, acho que tem bastante coisa ali que a gente precisa mudar. Não sei, Tiago, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que, sobre a questão do rol, né, especificamente, eu acho que, realmente, há muitas fragilidades regulatórias. Né? Concordo com tudo isso que o Cássio falou. Né? A ANS está... Não sei se todos aqui também sabem exatamente o que é preço CEMED, mas é como se fosse o preço máximo que se pode comercializar de medicamento. Tem um órgão do governo que estabelece lá um preço máximo que as pessoas podem comprar um remédio na farmácia, enfim, que é possível comercializar o remédio. E, normalmente, na prática, é comercializado por um preço muito abaixo. E a ANS, quando está fazendo a avaliação de um novo medicamento no rol, ela usa como referencial dela esse preço CEMED, que é um preço alto, não é um preço praticado, é um preço alto. Então, assim, se você vai usar um preço acima do praticado para avaliar qual que vai ser o impacto econômico daquela incorporação, tudo vai ser inflado. Né? O impacto econômico imaginado vai ser inflado. O limiar, não existe limiar na saúde suplementar, mas aquela disposição que eu estou a pagar pelo benefício que vai gerar no paciente fica elevado. Todo mundo sabe que é um preço irreal, todo mundo sabe que não é a melhor, de longe, não é a melhor, talvez a pior referência que a ANS poderia ter usado. E aí a grande pergunta é, poderia usar outra referência? Poderia. E se, na minha opinião, poderia com o que a gente tem na lei hoje. E se a lei proibisse,
a gente poderia melhorar a lei. Assim, sempre há um caminho regulatório para as coisas. O que eu acho que está acontecendo, e isso é muito preocupante, é uma certa ignorância de que o problema está ali e uma apatia para resolver o problema. Né? Olha, eu sei que o problema está ali, eu falo que eu vou resolver, que eu estou pensando a respeito, e a gente está há 3 anos pensando a respeito, se a gente vai fazer alguma coisa, mas de ações práticas para resolver, eu não vejo, né, efetivamente nessa agência. O Rogério está aqui do meu lado, o Rogério foi presidente, eu brinco com ele que eu falo que ele foi o único presidente, não existe no mundo, pelo menos no Brasil, acho que não sei se existe agência assim, que nem a INS em outros lugares, mas ele é o único ser humano que eu conheço, pelo menos, que foi um presidente de uma agência de saúde suplementar em uma pandemia. Né? Ele foi o presidente da agência durante a pandemia. Ninguém tem isso no currículo. Né? Imagina os desafios que esse cara passou enquanto ele estava ali na presidência da agência. E o Rogério, quando ele estava lá no meio da pandemia, que a gente discutia muito o projeto de lei da quimioterapia oral, né? Ele foi lá e falou assim, vamos fazer um grupo de trabalho para discutir. Eu sei que isso aqui não para em pé, não dá para a gente ficar esperando 2 anos para ter uma nova incorporação, uma avaliação da tecnologia. Lembra que às vezes não era nem 2 anos, era quase 3 anos, 3 anos e meio, dependendo da data que o medicamento entrasse no país. E ele foi lá, criou um grupo de trabalho. Esse grupo discutiu, e em algum momento foi lá, a agência tomou uma decisão. A gente está com um problema que não para em pé, tal como aquele, só que não tem nada sendo feito. Acho que essa é uma grande angústia, né? E é em toda a reunião. E não é só uma coisa assim que o consumidor está falando, o paciente está falando, a indústria está falando. É todo mundo. Está todo mundo falando. É a operadora. Se tem uma coisa que a gente chega num consenso, é que esse problema existe e que não para em pé. Só que nada está sendo feito. Isso, para mim, não podemos normalizar esse tipo de situação. Algum passo tem que ser dado. A gente pode errar, mas a gente precisa tentar alguma coisa. O que a gente tem certeza é que não fazer nada não vai fazer o problema se curar milagrosamente. Né? Então, matéria do rol, acho que esse é um ponto importante. Precisamos de ações práticas, precisamos de um protagonismo regulatório que eu, sinceramente, não estou vendo por parte de ninguém na agência, não estou vendo ninguém do Legislativo que de vez em quando vem com uma ideia de mudar. Estou vendo ninguém muito preocupado com fazer isso melhorar. Bem, acho que por aí é uma discussão que é muito complexa também, e essa discussão que está ali no Congresso Nacional, de vez em quando volta, enfim, né, é uma que é difícil realmente de avançar. Mas até para te ouvir um pouco, Rogério, comentar, você vê caminhos, o que pode ser feito, acho que é isso, né, você estava até recentemente, de alguma forma, né, ali numa posição estratégica, o que você enxerga que a gente pode fazer, próximos passos, quais são os caminhos para a gente? Helena, primeiro agradecer enormemente a gentileza do convite, agradecer a Luciana, o Tiago, todos que fazem o Oncoguia. Agradecer também ao meu queridíssimo amigo, que está sempre aqui conosco, o doutor Id. Muito chique esse nome dele. Agradecer também a Mônica. Obrigado, Mônica. Doutora Cury, também agradecer e mandar aqui uma lembrança da doutora Ana Maria Navarrete, está aqui também participando conosco. Eu queria também, se me permite, aproveitar esse momento e transmitir toda a minha solidariedade a todos os nossos amigos brasileiros no Sul, que hoje atravessam uma situação muito complexa, bastante importante e relevante, que merece toda a nossa atenção nesse momento. Todas as discussões, eu penso que nos levam a um debate bastante importante. Nós falamos muito, mas é muito, e é todos os dias, a respeito de acesso. Nós falamos, acho que, muito pouco sobre a acessibilidade, como é que isso faz com que chegue até o consumidor, de uma forma adequada, no seu tempo necessário, de forma sustentável, ou seja, que cumpra uma expectativa da qual eu espero, aquilo que a Mônica falou, muito importante, saindo um pouco, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de doença, quando a gente fala de um processo saúde e doença, e tecnologias hoje muito caras, nós precisamos sair um pouco das questões técnicas contratuais e passar muito mais para aquilo que era uma expectativa do contrato. O que é que eu esperava deste contrato? O que é que eu espero? Porque entre a técnica e a expectativa há uma distância muito grande. É muito comum, né,
nós vemos esse tipo de debate e aquilo que não é esperado. Então, eu penso que todos no setor devem se unir para nós tratarmos a respeito da acessibilidade. Como é que eu suplo essa minha expectativa dentro deste setor, dentro deste mercado, de tal sorte que quando eu necessitar, porque o plano de saúde é uma expectativa futura, ela é uma aleia, né? Só que nós passamos os dias discutindo o custo e não discutindo valor. Nós passamos a discutir a quantidade da prescrição e não a equivalência necessária dessa prescrição. Como é que isto vem sendo trabalhado? Isso não depende só do regulador, né, Tiago? O Tiago sabe bem disso. Uma das pessoas que mais contribuem para o diálogo da melhoria da regulação, na minha época sempre foi assim, e é importante nós levarmos essas discussões. Então, quando o Dr. Cássio fala a respeito da incorporação, nós precisamos ver qual é o sentido de eu incorporar. Isso vai ter reflexo no valor. Isso vai ter reflexo no valor. Não existe mágica para isso. A utilização não equivalente à sua necessidade vai ter um impacto no valor. Quando a Renata traz as questões do consumidor, é importante ter alinhado também essas expectativas. A questão, quando a Helena traz os dados da NIP, apesar do número ser muito alto, é importante nós entendermos que isto é um dos principais insumos para que a agência sinta a temperatura do que está acontecendo na sociedade. Então, ou eu levo a informação, ou eu vou lá reclamar. Então, não há de todo ruim. Eu não estou aqui dizendo o que é que está sendo feito com esse insumo. Isto é importante vir à sociedade para a gente saber o que é que está sendo feito com este insumo. Como é que eu estou olhando? Como é que eu estou calibrando a regulação? A regulação é algo dinâmico. A legislação, a lei é estática. A regulação deve estar no dia a dia da sociedade. Por isso tem lá a delegação para você regular o setor econômico, né? Então, que foi bem o que o Tiago falou, a gente precisa estar movimentando. Então, é importante também que vá reclamar e vá discutir, vá levar contribuições também para a agência, para ver se a gente consegue, então, equilibrar. E eu concordo também quando o Cássio vem e diz nós temos um problema estruturante. O dinamismo e a velocidade deste setor, ou dessas necessidades, é realmente uma coisa assim, assustadora. Nós temos incorporações, pelo menos 2, 3 vezes por mês, a gente chega a ter incorporações e discussões a respeito disso. Então, a velocidade é importante. Então, como é que eu antevejo, como é que eu olho para frente, como é que eu estou olhando o horizonte, como é que eu analiso esse horizonte para poder me antecipar e tentar suprir as questões estruturantes também, que uma lei de 25 anos também não dá suporte atual, concorda? Quando foi escrita a lei, nós discutimos outros assuntos e agora é bastante importante. Mas tudo me leva a crer e a entender que o que nós estamos discutindo é a acessibilidade adequada. Nós falamos de acesso e esquecemos muito de falar de acessibilidade. Não, perfeito. E acho que, né, quando você comenta que a lei ela foi feita num outro momento, né, em que a gente tinha, isso fica claro, inclusive, quando a gente olha para essas terapias para oncologia, né? Poxa, foi pensado ali em tratamento hospitalar e domiciliar, a gente precisou fazer mudanças, inclusive nisso, né? Que hoje parecem coisas muito básicas, enfim. Então, acho que realmente chega cada vez mais nesse ponto em que a gente vai precisar rever essas regras do jogo, né? E aí um comentário sobre a NIP, o que é feito com essa informação, né? Porque eu concordo, acho que ali é um ponto em que tem muito insumo, a gente precisa entender o que está vendo, o que está vindo, né? O que está gritando desse número, o que a agência pode fazer em relação a isso. A gente até foi investigar um pouquinho isso ano passado, né, Ti? Infelizmente não
não conseguimos ir muito adiante, não me pareceu que tem muito ali, de fato, sendo usado como esse insumo que poderia ser tão bem usado, mas acho que, enfim, tem essa possibilidade, e é importante a gente bater um pouquinho nessa tecla também, né, de trazer. Então, vamos usar esse dado aqui, e o que a gente pode, o que ele está nos dando de leitura do sistema, né? Eu queria comentar um pouco sobre essa questão da NIP, porque eu também acho, ele é um baita instrumento regulatório, assim, 90% de resolução, eu sempre recomendo que as pessoas entrem, porque é bastante resolutivo. A NIP cabe, o que é a NIP também, para quem não conhece? Acho que o melhor jeito de explicar é como se fosse um canal de contato com a ANS, que se ela identificar que tem alguma operadora descumprindo as normas, ela vai entrar em contato com a operadora, e se é uma questão assistencial, salvo engano, a operadora tem 5 dias para resolver o problema, ou então justificar por que ela está na legalidade. E aí, quando ela recebe isso, e ela está na ilegalidade e não resolve, ela entra meio que numa lista ali, que ela pode ficar 3 meses sem comercializar plano de saúde. O que pode ter de pior para a operadora, né, a não ser comercializar plano de saúde? Então, assim, muitas operadoras, caso até o Rogério também pode depois me corrigir se eu estiver errado, ou me validar, já criaram até departamentos próprios para resolver rapidamente as questões que chegam da NIP, mais rápido do que chegam por outros canais, porque há um risco grande. Então, ela, de fato, é bastante resolutiva. Agora, realmente, também tem que servir para a ANS, para ver, tem muita gente reclamando disso, né? Eu preciso processar, refletir sobre essas informações, para eu ver se não é algum ajuste regulatório que eu preciso fazer para evitar que a pessoa tenha que reclamar. Assim, às vezes não, às vezes é só alguma operadora que ou errou ali, ou foi um lapso, ou que de repente é um operador que tem uma prática talvez não tão, bastante questionável. Às vezes não é um problema estrutural, mas às vezes é. Agora, tem um caso, por exemplo, que eu acho que sequer entra na NIP. É aquele caso da Lei 14.454, que é uma lei que a gente pode gostar ou não gostar. Eu mesmo acho que ela é uma lei ruim. Ela é de todo imprestável? Não, não é de todo imprestável, mas ela é uma lei ruim. Mas, assim, é uma lei. E aí, o que essa lei diz? Que, vou pegar só uma parte daí que eu acho que é mais fácil de explicar. Assim, olha, aquilo que foi incorporado numa agência de renome internacional, a operadora deve cobrir. Então, se não tiver no rol, mas foi incorporado na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, que são agências que todos consideram razoáveis, boas agências, a operadora deve cobrir. Aí o Oncoguia fez até uma pergunta para a ANS, assim, olha, paciente que tiver indicação de um tratamento que foi incorporado nesses países, o operador é obrigado a cobrir, está na lei. Se ele fizer uma reclamação na NIP, você vai entrar em contato com a operadora? A ANS fala assim, não, é o seguinte, nesse caso, a agência acha que precisa de uma regulamentação que não é a agência que tem que fazer, é o governo federal, é um decreto do presidente da República. E a gente não considera que a gente tem poder para fiscalizar o cumprimento disso. E aí, assim, não entra na NIP essa questão. Não entra na NIP. A gente não vai ter esse termômetro, como o Rogério falou. E aí a pessoa vai fazer o quê? Assim, vai entrar com ação judicial. Aquela lei, essa lei, muita gente acha que a Ana pode até depois falar sobre isso, havia todo um questionamento que essa lei ia aumentar a ação judicial. Essa lei jamais iria aumentar a ação judicial. Se você for pensar claramente sobre a lei, se tudo for, podemos não gostar da lei, tá? Mas se tudo for obrigatório, você não vai aumentar a judicialização para acesso. Você pode aumentar acesso a coisas talvez desnecessárias, vamos pensar assim, mas não aumentar a judicialização. Então, assim, jamais iria aumentar a judicialização. Só que a judicialização, acho que a Ana até fez um estudo ali, ela permaneceu estável. E não era para permanecer estável, era para acabar a judicialização, teoricamente. A gente não tinha que ter medo do aumento, a gente tinha que pensar que essa lei deveria acabar. Se ela não acabou, é porque ela não está sendo cumprida. Esse é um detalhe. Agora, o outro detalhe que eu acho importante mencionar, de novo, eu realmente considero que o órgão regulador ele é o responsável. Quando eu falo órgão regulador, é a ANS, ou é o executivo, ou o legislativo, alguém que tem o poder da caneta, o poder regulatório, o poder de polícia, o poder de definir as regras. O que a sociedade vai ter que cumprir? Como é que a sociedade vai ter que se comportar? Quais as penalidades que eu vou aplicar caso não se comporte da forma adequada? Até para a questão de valor, eu acho que o órgão regulador é um indutor. É difícil você esperar que a sociedade, que os médicos, no frigir é todos, não estou querendo falar dos médicos, assim, o médico está também preocupado com o final da conta dele, o que ele puder fazer para ganhar mais, ele vai fazer. O que a operadora puder fazer para ter mais margem de lucro, vai fazer. O que a farmacêutica puder fazer para ter mais margem de lucro, o que o consumidor puder fazer para pagar menos, ele vai fazer. Então, assim, você vai precisar ter um agente regulador, porque é uma simetria muito grande de informação. Eles vão ter que induzir as coisas, eles vão ter que criar limites para as coisas. E no contrato coletivo, eu acho que esse é o melhor exemplo.
Porque o contrato, a ANS não regula preço de contrato coletivo e nem a extinção desse contrato. Ela regulava contratos individuais. Se a pessoa contratou o plano direto para si ou para sua família, tinha um valor máximo que você podia ter de reajuste por mês e a operadora não poderia rescindir o seu contrato a qualquer momento. Não, jamais poderia rescindir o seu contrato. Só você que poderia fazer assim, não quero mais você, operadora. Mas a operadora não poderia tirar você da carteira dela. Então ela não podia rescindir o contrato e não podia aumentar acima daquele percentual razoável que a ANS define todo ano. O que começou a acontecer? As operadoras passaram a não comercializar planos individuais. E hoje praticamente não tem planos individuais. Aí eu pergunto assim, se apenas planos individuais são regulados, né, pela ANS, nesses dois aspectos que são muito importantes, e não existem mais planos individuais, isso não é um sinal para a gente de que algo está ruim? Acho que isso é um primeiro sinal. Ela tem que monitorar esse mercado e falar assim, cara, isso é um sinal, o negócio não está indo bem. Aí outra coisa, outra reflexão que eu acho que vai dar um sinal. Quando uma pessoa qualquer, que nunca pensou em ser empresária, precisa abrir uma pessoa jurídica para poder contratar um plano de saúde, isso é normal? Outro dia eu estava vendo o meu tio, ele estava levantando umas certidões e tal, e falou assim, você tem que levantar uma certidão aqui de uma empresa sua. Aí ele, você tem empresa? Aí ele, eu tive que abrir uma empresa ali para contratar um plano de saúde, porque né, tinha tido uma rescisão lá do lugar que eu trabalhava, e eu tive que contratar para poder continuar sem carência. Aí eu fui ver até, eu achei curioso porque era assim, era sei lá, Joaquim da Silva, comércios varejistas, varejista, assim, ainda é refinado o negócio, assim, um varejista, né? Aí eu falei, cara, assim, se a gente está num cenário em que as pessoas têm que abrir uma PJ, isso também não é normal. E acho que a agência tem que, cara, isso também não é normal. Não faz sentido as pessoas terem que abrir uma PJ para ter um plano de saúde. Elas nunca quiseram ser empresárias. E aí eu fico pensando, olha o que isso traz de indicador também, sei lá, para o Ministério da Economia, da Fazenda. É mais empresas sendo abertas. Que interessante. A economia está crescendo, mais empresas sendo abertas. Tudo isso assim, vai gerando indicadores que eu não sei se eles estão sendo bem processados. E aí é isso. O que está sendo feito efetivamente para evitar que esses indicadores, né, que não param em pé, continuem assim crescendo cada vez mais? Eu queria fazer uma observação que, ouvindo vocês, tem questões de vários níveis, né? Tem a questão do rol, tem a questão da NIP, tem a questão das operadoras, tem a questão do que é esperado do contrato. Quer dizer, e tem um projeto de regulação que está no Congresso, se não me engano, desde 2006, com 270 emendas, o que é uma vergonha. Porque que o Lira disse que precisa discutir, que teria que chamar as operadoras para discutir também, mas me parece que o setor teria que fazer um pacto, se repactuar e pressionar. Eu, como sapo de fora, observadora, vejo que isso não acontece. E as coisas os problemas se avolumam e, como eu disse, quer dizer, são problemas sobre problemas, como a Renata falou, e se vier uma pandemia, como vai ser? Não é? E com a inclusão de novos tratamentos, como vai ser? A outra coisa que eu queria falar um pouco também é da dificuldade do consumidor de conseguir informações sobre o contrato dele. Eu, por exemplo, pedi 500 vezes para a Caixa Preta intitulada Qualicorp o contrato da minha mãe. Eu não consegui até hoje. Quer dizer, assim, exatamente para isso, para saber qual é a expectativa, o que está regulado ali. E eu queria comentar também que isso que acontece das exclusões é permitido por lei, né, atualmente. Só que saúde não é eletrodoméstico. Você está contratando o que exatamente? Você está fazendo um contrato de risco? Isso é uma coisa que é para se discutir também, não? Ainda mais situações extremas, como essa senhora de 102 anos. Quer dizer, essas são as que aparecem, né? Acho que tem contato com a mídia, acho que são resolvidas numa situação assim, meio, vamos
resolveu esses casos extremos, né? Mas eu imagino que se o setor não tiver uma discussão profunda, as coisas vão piorar cada vez mais. Eu não consigo ser otimista nesse campo. Eu queria saber também, perguntar à Ana Carolina, por que esse projeto não avança? Queria a opinião dela. Eu vi que teve uma... Por favor, fica à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou com algumas considerações, eu vou torcer aqui para a ambiência me dar um fôlego e eu conseguir fazer uma fala mais longa. Mas acho que o Thiago comentou, né, sobre o currículo do Rogério Scarabello, que é difícil mesmo encontrar alguém que tenha sido diretor de agência reguladora durante a pandemia, e mais difícil ainda que nesse mesmo mandato a gente tenha tido a aprovação do primeiro reajuste negativo da história da ANS, que foi um reajuste que conseguiu repassar para os consumidores a economia que o setor viveu em 2020. Que por isso que política regulatória de preço e reajuste é tão importante também, né, porque ela impede privatização de lucros e socialização de prejuízos. Né? Então, acho que também vale fazer essa marca. Queria fazer um comentário, porque eu realmente acho a lei do rol, a 14.454, uma lei boa, né? E acho que ela é uma lei boa porque, na verdade, o que ela faz é deixar explícito o que 10 anos de jurisprudência dos tribunais estaduais e do STJ, antes dele mudar de ideia, em junho de 2022, consolidaram. Ela só deixa explícito qual era o entendimento padrão dos tribunais sobre coberturas na saúde suplementar, apenas isso. Quando o STJ revê o seu entendimento histórico em junho de 2022, sem fazer audiência pública, sem fazer análise de impacto regulatório, ou seja, faz política judiciária, política pública judiciária, sem seguir o rito da política pública, essa decisão acaba gerando uma série de problemas, não existe vácuo de poder, e uma decisão mal tomada acaba transbordando para outras esferas. Uma dessas esferas foi o poder legislativo. Então, basicamente é isso. E claro que a ANS continuava ignorando os entendimentos jurisprudenciais a favor do consumidor e continua ignorando a consolidação explícita na lei agora deste entendimento jurisprudencial na lei 14.454. Mas eu concordo muito com o Thiago. Eu acho que se a judicialização não aumentou, como as operadoras disseram que ia aumentar caso a lei passasse, e não aumentou, mas também não diminuiu, isso com certeza, Thiago, eu quero concordar 100% com você, porque as práticas de mercado continuam sendo negativas, né? E as pessoas não conseguem resolver isso a nível administrativo, nem abre MIP, né? Então, as pessoas acabam indo para o judiciário. É exatamente esse o ciclo, sem dúvida. Queria também fazer achei a fala do Dr. Cássio muito interessante, assim, muito interessante. Eu fico muito feliz de saber que a Abrange está querendo fazer discussão de preço de medicamento. Eu acho, assim, essencial. Eu acho que já passou da hora do setor de saúde, de plano de saúde, começar a falar, não, a gente precisa fazer esse enfrentamento. Sei que todo mundo é CNI, né? Sei que todo mundo é empresa, mas, assim, já passou da hora da gente começar a fazer a discussão de preço, de essa não ser mais uma discussão da tecnologia, do custo-efetividade da tecnologia, e dizer por que vocês registram no país A com esse preço e por que no Brasil é esse outro preço. E dizer que o teto CMED foi um instrumento extremamente importante nos anos 90 e nos anos seguintes para limitar a alta de preço de medicamento. Ainda é um instrumento muito importante, porque esse é, de fato, calcula tipo o preço máximo, o teto da CMED é o preço máximo que a Anvisa, né, a CMED e os ministérios autorizam para que uma indústria, uma distribuidora, possa comercializar no Brasil. É o preço máximo de comercialização no Brasil. Né? E isso é uma política extremamente importante, gerou ganhos para o Brasil. A questão é que este teto, hoje, ele não tem uma autorização explícita na lei para ser reajustado para baixo. Então, quando entra genérico, quando entra competidor, hoje a CMED não tem um mecanismo que permita que o reajuste seja negativo, como a ANS conseguiu autorizar em 2022. E isso causa diversas distorções. Então, com o passar do tempo, os genéricos puxam o preço na prática para baixo, mas o teto continua super elevado. E isso gera distorções. Então, sem dúvida, está na hora da gente fazer uma discussão de reforma regulatória na política de preço de medicamento mesmo. Assim. Então, realmente é muito bem-vinda essa sinalização de que o setor de plano de saúde está preocupado com isso. Eu espero que a ANS também comece a se sensibilizar para essas discussões. E aí, respondendo a pergunta da Mônica, desculpa, Mônica, eu fui pela ordem aqui, mas não vou deixar de te contemplar, porque é uma pergunta extremamente essencial. O PL 7419 de 2006 e os 270 projetos de lei apensados a ele, é um projeto muito complexo.
Várias organizações de defesa do consumidor e o Conselho Nacional de Saúde têm posições sobre esse projeto de lei. Por quê? Porque a esse projeto já foi apresentado 2 substitutivos muito ruins para o consumidor, muito ruins, de puro retrocesso, né? Um de um relator que na época, em 2018, era o então deputado Rogério Marinho, que acabou sendo ministro do governo Bolsonaro, apresentou um projeto totalmente para a operadora. Depois foi apresentado um segundo substitutivo pelo relator Irã Gonçalves, né? Também muito ruim, não contemplava os problemas que a gente está discutindo aqui hoje, eram outros problemas, eram os problemas muito focados em resolver as questões para as operadoras, mas não para os consumidores. Mas aí esse PL passou, nesse mandato mais recente, para as mãos de um deputado consumerista, né, que é o deputado Duarte Júnior, que apresentou a exceção da regra que era esse PL, que apresentou aí sim um projeto muito favorável aos consumidores, um projeto que veda cancelamento motivado de contrato, né, de plano de saúde, um projeto que não fala de plano popular, plano acessível, precarização de cobertura, é um projeto que, afinal, acaba avançando em termos de garantir direitos para o consumidor. E, ironicamente, quando esse relatório é apresentado, ele acaba sendo um pouco engavetado, né? Porque é isso, ele conflita com interesses de uma parte desse setor. E é como você disse, assim, eu também sinto falta dessa concertação, desse momento em que todo mundo senta à mesa e fala, temos problemas, não concordamos com tudo, onde é que a gente consegue convergir, né, para que algumas agendas avancem. Eu tenho esperança de que as questões relacionadas a preço de tecnologia seja uma convergência muito importante. Acho que esse é um caminho que é importante, que dá para a gente começar a fazer discussão. Tem algumas outras coisas que eu acho que não há convergência, sabe, Mônica? Acho que vedar cancelamento, por exemplo, não vai ter uma concordância 100%. Esse é um projeto político que precisa ser debatido no outro nível, sabe? E também, por último, não quero que minha fala seja muito longa, enfim, mas é também comentar o quanto dessas mudanças regulatórias que a gente está pedindo, que a gente está debatendo aqui, elas não estão também em discussão no corpo técnico da própria agência reguladora, mas aí, quando vai subindo da gerência para cima, a gente chama, então, um teto de vidro, assim, né? Não passa, não entra nem na pauta da DICOL, né? Um deles é uma proposta que o IDEC fez, e não só o IDEC fez, que o corpo técnico da ANS, da DIP, da Diretoria de Produtos, fez, acho que desde 2017 tem estudos que falam, olha, o modelo de regulação de coletivos hoje está esgotado. A gente precisa começar a discutir regulação de reajuste de plano coletivo de adesão. A gente precisa começar a discutir cancelamento de contrato. A gente precisa começar a discutir o fato de, Thiago bem pontuou, o absurdo das pessoas terem que abrir um MEI para contratar plano de saúde porque não encontram planos individuais. E não porque os planos individuais não sejam bons. Os planos individuais, eles são vítimas do seu próprio sucesso. Eles têm proibição de cancelamento motivado pela operadora e eles têm regulação de reajuste pela ANS. Sabe qual é o índice de judicialização dos planos individuais? É menos de 1%, segundo dados do Grupo de Estudos de Planos de Saúde do Mário Schaeffer. Então, uma boa política regulatória previne judicialização. Mas aí o que o mercado faz? Não oferece. E isso é um problema. É um problema. Enquanto a gente mantiver duplo padrão regulatório, coletivo é desregulado, individual é regulado, o mercado vai se deslocar para onde ele é menos regulado. A gente precisa fazer o quê? Regular plano coletivo. E isso não é entidades como o IDEC ou o Conselho Nacional de Saúde, que tem posição sobre isso, que falam só. O próprio corpo da agência já tem estudos nesse sentido. A questão é que esses estudos não avançam. Inclusive, faz algum tempo, diversas organizações já têm pedido que a ANS inicie um processo de análise de impacto regulatório para fazer uma regulação de plano coletivo. Então, não é só discutir o 7419, eu acho que a gente também tem que discutir a omissão regulatória, e não é da ANS como um todo, é dos órgãos de cúpula, é da DICOL, que não está deixando a pauta subir, uma pauta que, inclusive, tem o respaldo da equipe técnica de baixo. Enfim, é isso, queria agradecer de novo essa oportunidade. Posso? Por favor. Alô? Oi. Thiago, NIP, eu concordo com você, cara. Inclusive um instrumento de gestão, tá? De gestão do operador. Eu faço assistência e faço gestão há 34 anos, tá? Faço sempre as coisas juntas, tá?
Eu nunca abri mão de fazer assistência. E para a gente, que estou fazendo gestão ali técnica, a NIP é fundamental, cara. É um instrumento importante para eu entender onde eu estou falhando, onde eu vou regular, entendeu? Onde eu vou acertar ali meus prestadores, tá? É fundamental. E assim, eu acho interessante a gente escutar todas as falas, o que a Ana acabou de falar, o que o Rogério falou, o que a Mônica perguntou. Por quê? A gente chega sempre naquele ponto estrutural, né? A gente tem que discutir tudo, tá? Tem que sentar e discutir, tá? Tá certo cancelar os exemplos extremos? Obviamente não, né? Só usar o bom senso, né? Tá certo a gente ter um uso indiscriminado de tecnologia? A gente falou bastante de incorporação, tá? A gente vai usar o mesmo modelo que a gente usa na assistência, ou seja, a gente vai avaliar as incorporações pela quantidade e não pela qualidade, pessoal. A gente está fazendo a mesma coisa, tá? A nossa lógica da ANS é cronológica, tá? A gente tem muita tecnologia, graças a Deus, tá? A inovação é fundamental para o desenvolvimento da medicina, tá? Tem coisas hoje que, quando eu me formei, há 35 anos atrás, eu era um residente no Hospital das Clínicas, eu nem sonhava que ia ter, tá? Era sonho. Hoje a gente tem, só que a gente precisa discutir como a gente vai dar acesso, tá? Para as pessoas. E acessibilidade, como disse o Rogério, tá? Por quê? A gente tem que discutir que forma que isso vai ser feito. Tá? O sistema de saúde e os beneficiários, eles têm que dizer o que eu estou precisando. Eu não posso ser movido pelo imperativo científico e econômico. Tá? Então, assim, hoje em dia, a lógica é cronológica, tá? E o preço, como disse a Ana, a CEMED é uma câmara constituída por 5 ministérios e secretariada pela Anvisa. Tá? Ali ela dispõe o preço teto. Na lógica atual, o preço teto virou base. Tá? É um negócio maluco. Tá? A gente precisa discutir tudo isso. E outra coisa que eu discordo um pouco do meu amigo Tiago não é que está faltando protagonismo da agência. Me perdoem, cara, essa é a função da agência. Tá? O que está acontecendo é o contrário. Tá? Alguns pontos têm omissão da agência. Tá? Tem vários pontos que a gente levantou aqui, cada um trouxe. O que acontece? Vamos só manter, vou continuar falando um pouco de tecnologia. Tá? O mundo inteiro tem modificação demográfica, epidemiológica, tá? As tecnologias estão chegando, não é um problema nosso. Tá? E como se trata isso no mundo inteiro? A gente tem avaliação de tecnologia em saúde, que é uma ciência. A gente tem saúde baseada em evidência, que é uma ciência. Você tem que usar isso a seu favor. O gestor tem que usar essas informações para escolher o que realmente faz diferença. Tá? A gente discutiu na última reunião da CoSaúde, eu falo isso todas as reuniões, 28 ciclos, todas as reuniões. Tá? A gente discutiu uma tecnologia, um imunobiológico, só como exemplo, pessoal. Para uma doença, importante, que as pessoas sofrem, mas a gente já tem 9 imunobiológicos para a mesma coisa. A tecnologia trouxe ganho de segurança ou eficácia? Não. Efetividade, como a gente já viu, como não existe um limiar de custo-efetividade, que é demonizado, mas é um instrumento de gestão utilizado em todas as agências no mundo e só tem que ser bem utilizado. Tá? Mas o que acontece? A gente não consegue medir também custo-efetividade. E pode ser que a gente está discutindo a 10º imunobiológico para a mesma doença e tem um monte de coisa que a gente precisa introduzir, principalmente soluções novas em oncologia, que a gente precisa disponibilizar para os beneficiários e que a gente não está discutindo. Tá? Então, a gente precisa... É um problema estruturante, estrutural, que a gente precisa sentar e discutir todo mundo junto. Tá? Todos os pontos aqui eles têm que ser discutidos juntos. Cada um vai ter que abrir mão de uma coisa para o todo funcionar, senão não adianta. Tá? A gente vai estar aqui no 24º Fórum Nacional discutindo os mesmos pontos, se a gente não sentar e discutir o que está acontecendo com a estrutura
e discutir cada ponto e cada um abrir mão de um pouquinho para o todo funcionar melhor. Tá? Agora tá? Queria retomar algumas observações que a gente teve aqui no começo que me parece que são relevantes, né? A Mônica disse que não tem acesso ao contrato, o Rogério disse o que será que vão ser feitos dos dados dessa ANIP, e eu concordo com você, é pouco, embora você queira demonstrar um crescimento, a gente tem 50 milhões de pessoas com cobertura de saúde suplementar. A ANIP é muito sofisticado. Isso aí é algo para pouquíssimas pessoas terem acesso, né? Então, a gente está falando de alguma coisa que é um extrato muito sofisticado da população. Mas o que é feito disso também, a gente tem pouca informação. E o Cássio falou de questões estruturais, de desperdício e de preço. E isso leva num lugar qualquer. E o Tiago não falou exatamente em que medida a regulação tem que operar. Porque falta informação. Não adianta eu pedir a intervenção de um pai regulamentador, dizendo, olha, eu não dou conta, eu sou uma criança que incapaz de gerir a minha relação com a operadora e com a indústria farmacêutica. Não estou dizendo que o Estado não tem que intervir, porque exatamente pelo que a Mônica falou, a saúde é um direito que sustenta a dignidade do homem. Mas não adianta eu reivindicar por reivindicar uma intervenção regulatória. Eu não tenho dados, por exemplo, de como as operadoras têm negociado o preço, exceto a CEMED, para cada uma das terapias. Então, se você quiser estabelecer uma média, uma lista mínima, um preço máximo, que os planos e as operadoras A, B, C e D estão negociando, tecnologias avançadas ou não em saúde, eu não sei, eu sei que não é CEMED. Eu não tenho essa informação. Eu não tenho informação de valor e de efetividade em mundo real, para dizer se essa relação de custo-efetividade se dá na prática, quando eu uso uma tecnologia super avançada, porque, como o Rogério disse, todo mundo quer incorporar, porque há uma pressão pelo novo, né? E tem essa ideia de que o que está vindo mais recente de tecnologias é o que há de melhor. Nem sempre. Mas eu não tenho informação de efetividade. Tem um estudo da Campar falando de impacto orçamentário da incorporação automática de algumas tecnologias. Eles usam como dado o teto máximo da CEMED e usam como informação, o que não é usado, né? E eles usam como informação de uso da tecnologia aqueles dos estudos clínicos. E se não tem no estudo clínico, eles usam os dados de sobrevida global, ou seja, os dados que a gente está discutindo para pensar em impacto orçamentário de uma incorporação automática, que é algo que tem sido discutido judicialmente, não são reais. São informações que a gente não consegue nem começar a discutir o preço da tecnologia se a gente pensar que é o teto máximo da CEMED. O desperdício, muitas vezes, a gente não sabe quanto é. A gente conversou num outro fórum de oncoguia falando do quanto é caro quando a gente não tem diagnóstico para oncologia cedo, o quanto isso tem de impacto, e o desperdício de quimioterapia, né, Helena? Mandei para ela um estudo de 60%. Das terapias sendo dispensadas porque não foram utilizadas corretamente. Esse desperdício a gente também não tem valor, mas eu imagino que seja levado para o consumidor. Isso certamente está embutido nos R$9 a mais, no R$9,20 a mais que a gente está pagando. Mas eu não posso reclamar desse preço porque eu não sei quanto tem de fraude e de desperdício na operadora. Então, não adianta a gente discutir que o problema está posto, que falta vontade, que há necessidade de uma intervenção, mas o que falta aqui, e eu acho que a gente não pode depender da agência regulatória exclusivamente, porque eu me sinto um fracasso, incapaz de negociar com a indústria farmacêutica um preço, de bolar como advogado uma estratégia de contrato novo, e como foi dito aqui, faz uma regulamentação aqui, a operadora escapole por ali, suspende o plano. Isso foi assim em todas as áreas. Então, assim, sem informação e sem um espírito de cooperação dentro do mercado, e todo mundo adulto, e numa ideia de sustentabilidade nacional, porque não adianta importar essas estratégias internacionais, a gente não vai conseguir achar essas soluções.
falar algumas considerações sobre o que foi falado, passar a minha visão. Primeiro, pedir perdão aqui, que eu falei Ana Maria Navarrete e Ana Carolina. Ana, me perdoe, por favor. Falar um pouco da 14.454, quando se discutia se ela ia aumentar ou não a judicialização, estava na cara que não ia. Não faz nenhum sentido e também não contribuiu com nada, até porque ela não era uma lei que falava sobre saúde. Ela era uma lei para questões jurídicas, para se manter algo que se acredita que colabora com a incorporação ou com acesso à saúde. Então, ela não vem. Mas, passado o luto, a gente fica discutindo que ela não é boa, não sei o quê, eu queria chamar uma atenção bastante importante que, apesar de criticarmos a forma como vai fazendo, eu não vejo também ninguém colocar em prática o comando legal. Vamos lembrar que lá no inciso 1º, ele está dizendo que tem que ter uma comprovação de eficácia. Veja só, até hoje, até a lei, não existia nenhum requisito a ser discutido. Nenhum requisito. É um requisito ruim? É um requisito ruim, mas é um requisito. E isso impede, ou deveria impedir, numa discussão, por exemplo, judicial, de que a operadora, primeiro, não vá até o debate dizendo não está no rol. Então, em contrapartida com um estudo técnico, clínico e uma prescrição médica. Né? Segundo ponto, o juiz, o decisor, também precisa estar atento às questões da eficácia. Então, ao invés de nós tratarmos de uma relação meramente econômica, ou seja, repasse financeiro para pagar isto ou aquilo, a operadora deve exercer o seu papel previsto na lei, de gestão da saúde do beneficiário. E ir lá e discutir. Esta tecnologia tem esta eficácia, mas esta, eventualmente, evidente, né? Tem esta, isto custa isso, isto custa aquilo, e eu tenho certeza que nós evoluiríamos para uma melhor qualidade. Outro aspecto que não é percebido, que não é realizado. Vamos seguir um pouco mais na linha. A linha diz sobre a saúde em evidência. Quais são as evidências desta tecnologia, da qualidade? Ela falha porque não há comparador, mas ok, mas quais são as evidências? E no final ele diz, com o plano terapêutico. Qual é a prescrição que nós olhamos hoje que tem o plano terapêutico? O que é levado para a operadora que se apresenta, e aí o Cássio pode me ajudar, porque eu não faço operação, do plano terapêutico. Qual é o caso clínico? O que eu espero com isso? Por que eu prescrevi? Quando é que nós vamos estar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses? Qual que é o desfecho esperado? Qual é o resultado esperado para essa tecnologia? Então, a lei traz inúmeros benefícios, ou pelo menos inúmeras oportunidades, que nós deveríamos discutir. Não deveria ter nenhuma autorização, por exemplo, da operadora que não tivesse o plano terapêutico, para que eu também possa saber o que é que se pretende com esse tratamento. Porque também na Lei 9656, o zelo é um dever da operadora. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto foi falado da CEMED, porque que a ANS, eu não estou aqui defendendo a ANS, tá, por favor? Mas é que lá na época, essa discussão, como eu estava à frente da discussão da criação do rito, e ao CEMED, qual é o outro indicador de preço oficial que se pode fazer um comparador no Brasil? Nós não temos, nós só temos CEMED. Então, vai discutir o Brasíndice? O Brasíndice teve aquele problema lá do CAD, né, que a revista não podia publicar, então ficou uma discussão judicial, então não posso amparar a discussão. Até porque, veja só, a CEMED ele é utilizado como um referencial. Como um referencial, se eu usar para tudo, ele não tem impacto. Porque o impacto financeiro, ele se dá na negociação das operadoras com as farmacêuticas, com as empresas.
Tá? E é este impacto financeiro do que efetivamente foi pago, no sinistro, é que vai para o cálculo da sinistralidade. Não é o valor CMED. Ou seja, o reajuste não é calculado pelo valor que está na CMED, mas sim pelo valor efetivamente pago, o que está no sinistro. Tá? Então, a CMED ele é um referencial, não é o melhor, concordo contigo, não é o melhor de jeito nenhum. Agora, para este caso da 14.454 e também para o caso da CMED, nós podemos, que eu acredito muito, já que a ANS entendeu que não deveria, ou não precisaria, ou não poderia regular as questões que não estão no rol, até porque causa um impacto. Uma tecnologia que não está no rol causa impacto em toda a regulamentação da ANS. Toda. Desde o IDSS até cômputo de NIP, até negociações e provisionamento de despesa e de receita. Então, por que é que na 14.454, por exemplo, nós não temos, então, uma autorregulação? Já que todo mundo concorda que essas tecnologias que entram não são adequadas, e até muitos entendem que a incorporação, o rito está inadequado, por que não é feita uma autorregulação? Quais são os parâmetros que se espera também do setor para fazer isso? Então, são discussões que podem ser feitas, podem ser apresentadas, porque senão a gente fica sempre também dependendo do regulador, e o regulador acaba perdendo a sua função de regular e passa a ficar executando a micro-regulação, né, ali, o todo santo dia, que também é bastante difícil, bastante complexo. Eu não sei o que eu falei, mas a Luciana saiu lá e veio para cá, deve ter sido muito ruim. Não. Já peço desculpas, inclusive. Plateia. Perguntas, plateia. É só para lembrar isso. Se alguém tiver alguma pergunta, escreve no papelzinho, que a gente ainda tem 10 minutos aqui na mesa. Você vai falar, Luiz? Você levantou a mão? Eu deixo você falar ao vivo. Então, vem cá fazer a pergunta. E aí, se alguém mais tiver, põe no papelzinho, que a gente pega. Você vem para a mesa. Bom, desculpa, eu não resisti, não. Estou ali. Eu acho que tudo que foi falado aqui, começa lá do Cássio para cá, uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Desfecho, 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 desfecho. A gente não tem a menor ideia. Eu estou falando aí na posição de médico e gestor. Não estou aqui nessa hora eu virei a chave e não estou como jornalista, eu estou como administrador. Não tem desfecho. A gente não mede o resultado das nossas decisões terapêuticas, isso que falaram agora. A gente toma uma decisão como médico, baseado nas melhores situações, baseado na melhor evidência científica possível, querendo o bem do paciente, mas isso acaba ficando só na minha relação médico-paciente. A minha instituição não mede, a fonte pagadora intermediária, que é a operadora, não mede. E eu ainda arrisco mais, uma outra tese que eu tenho. A fonte pagadora original não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, isso nós temos no Congresso da Abrange, eu tive uma outra mesa falando outra coisa, e a palavra-chave que eu coloquei na mesa foi desconfiança. E eu continuo com essa opinião. Eu aprendi isso quando eu fui gerente de seguradora também, gente, então eu misturei tudo. A primeira coisa que eu pedi na seguradora é que disseram assim, olha, a primeira coisa que você faz é desconfiar. Você desconfia do prestador, você desconfia do segurado, você desconfia de todo mundo. Gente, isso foi em 94, né? E pelo jeito continua. Né? E minha visão do preço da CMED, durante muito tempo ela foi uma proteção, com muitas aspas, dos prestadores. Teve uma época que o hospital ele era muito mais farmácia do que hospital. O que dava dinheiro era vender o remédio. Como dava dinheiro vender OPM, próteses e materiais, porque era o melhor negócio do mundo. Botava o preço lá em cima e depois negociava na hora de comprar. Então, gente, eu acho que falta para todo mundo entender aí, é que eu acho que a sociedade tem que poder entrar nessa discussão de que, primeiro, se a gente não resolver medir desfecho. E uma coisa que eu tenho estudado e penso que estou aprendendo alguma coisa nisso, é o seguinte, a gente tem que caminhar
para mudar o sistema. Em que sentido? O sistema tem que ser a base de linha de cuidado. Eu tenho que dizer para o gestor da operadora, você vai me dar trocentas vidas, e nessas trocentas vidas eu vou te dar, em troca desse, eu vou gerir, vou fazer o que, em tese, seria feito. Só que o nosso mercado é fragmentado, a gente começa a ver operadoras fazendo a atenção primária à saúde e para ali. O hospital está perdido aqui no meio do caminho. Aí o paciente saiu a prevenção não funcionou, ele ficou doente. Aí ele foi para a clínica especializada. Não resolveu, ele foi parar no hospital. Depois do hospital ele sai, agora tem a figura do hospital de transição, né, para quem não conhece. E logo depois ainda passa a ter o home care. Só que cada um fazendo o seu pedaço, ninguém fala com ninguém, gente. Então está na hora da gente traçar aqui. Quem gerir saúde, tem que gerir a saúde da pessoa, sendo privado ou público. O setor público tem que fazer isso. Ele faz com as UPAs, e aí daí para frente. Por que a saúde suplementar, que também não concordo que são duas, é uma só, mas esse pedaço suplementar tem que seguir a linha de cuidado. E para fazer isso tem que ter desfecho medido. A gente tem que botar os médicos na mesa, tirar o corporativismo do jogo, que foi o que, na minha visão, impediu durante muito tempo a medição do desfecho adequado, com essas proibições, né? Na minha cidade especificamente, lamento muito, ali no Rio de Janeiro, problemas com o conselho, que não podia botar CID, e vai daí por diante. Quer dizer, gente, acabar com a desconfiança, a gente não vai resolver absolutamente nada. Desculpa aí a intervenção. Imagina. Acho que foi super importante. Obrigada por ter vindo. Não sei se já surgiu perguntas. O pessoal do online também pode mandar, mas, Tiago, queria comentar, né? Alô, alô. Acho que a discussão foi... esse último bloco, especialmente, acho que foi muito interessante, me fez pensar. Acho que sempre que a gente vem para um debate, a gente tem que vir disposto a mudar de opinião, né? E não para destruir a opinião dos outros. Assim. Eu acho que, pelo menos é com essa cabeça que eu tento entrar. E aí, refletindo assim, sobre algumas coisas, né, que eu acho que divergências são ótimas para fazer a gente poder sair da nossa caixa. O que a gente menos sabe é o que a gente ignora. Né? A gente tem uma ignorância inconsciente. A gente não sabe o que a gente não sabe. Tudo que a gente vê é o que há. Vocês concordam comigo? Tudo que a gente, né, vê é o que existe no mundo para a gente. A gente não sabe o que a gente não sabe. Mas acho que um poder você já saber que você não sabe tudo. Assim, acho que esse é um começo aí, sei lá, para a gente poder evoluir. Eu acho assim, eu falei talvez uma coisa que me parece quase como uma premissa, um princípio, né? E que talvez eu precise repensar, assim, né? Que é a questão, por exemplo, do papel do agente regulador. Né? Eu parto da premissa de que o agente regulador ele tem um poder que ele induz a sociedade a se desenvolver. Ele existe principalmente no caso de agências, mas não só agências. Quando eu falo regulador, eu vou repetir, eu não estou falando só da ANS, eu estou falando de todo mundo que tem o poder de regular. Eu estou falando do executivo, eu estou falando do legislativo, eu estou falando até do judiciário, que muitas vezes tem que dar uma canetada ali, ele, no fundo, está regulando. Eles têm o poder de quando entendem que tem alguma assimetria ali, que tem alguma desarmonia, eles têm a condição de tentar achar caminhos de... qual a palavra que eu usei ali? De induzir ali a algumas mudanças, né? Ou pelo menos incentivar mudanças. A Inés faz muito, por exemplo, Promoprev. Né? Ela está tentando incentivar, ela tem o poder de juntar todo mundo, de tentar definir alguns pilotos, ela está tentando induzir alguma mudança positiva. E eu fico pensando, eu realmente assim, eu tenho dificuldade de enxergar um outro caminho que não com o protagonismo das instituições que têm o poder da caneta. Né? Eu não sei se a gente concorda ou discorda, Cássio, mas assim, eu falei que não acho que a gente tem protagonista, você falou que ela está omissa. Assim. A gente concorda, então, assim, a gente não discorda. Você ainda é mais crítico que eu. Então, acho que concordo. Agora, assim, mudando já, eu concordo, acho que a gente é omissa mesmo. Né? E eu fico pensando, e aí tentando fazer exercícios práticos para, como a Renata disse, assim, não reivindicar por reivindicar uma intervenção regulatória. Eu acho que é isso mesmo, a gente não pode só reivindicar, faz alguma coisa aí. Né? Aqui a fala acaba são tantos assuntos que não dá para você aprofundar. Mas vamos pegar aquele exemplo do preço CEMED. Você tem o preço CEMED e todo mundo sabe que ele não é um bom referencial. Você falou uma coisa que faz sentido. Ele é o único referencial, talvez, oficial, vamos dizer assim. E você está certo, é o único canal oficial.
O único canal oficial. Beleza. Né? Agora, se todos aceitamos que não é o melhor referencial e que é o único referencial que existe, a gente talvez precise criar um outro referencial oficial. Eu posso chegar e ficar gritando no meu LinkedIn que a gente precisa falar com a CEMED, a gente precisa... Não seria... Assim, os órgãos públicos que já têm o poder, ou aqueles que podem influenciar mais, por exemplo, a ANS, que regula o mercado da saúde suplementar, não pode ela promover um evento junto com a CEMED para discutir isso? Chamar a CEMED para uma reunião, criar um grupo de trabalho, chamar a CEMED, chamar a Fazenda, chamar a indústria farmacêutica, porque também tem várias versões da história que a gente precisa captar, a gente precisa ter a capacidade de ouvir todos os lados da história. Às vezes eu falo com a indústria assim, por que você não baixa o preço CEMED? Baixa o preço CEMED para melhorar a condição ali da avaliação da tecnologia. Ah, porque vai impactar em outros países. Eu não tenho muita condição de avaliar se isso é verdade ou se não é verdade. Eu vejo algumas fazendo isso, e outros falam assim, talvez a maturidade daquele medicamento permita que ela faça isso, outros não. Eu confesso que eu não sei quem está me enganando. Assim, eu não confesso que eu não sei se é verdade, se não é verdade. Né, eu só sei que assim, as coisas não estão coerentes. A gente precisa achar onde está a sintonia fina. Se para alguns casos não dá para baixar preço CEMED, vamos identificar quais são esses casos e aceitar que não dá para baixar e tentar algum outro modelo. Para aqueles casos que dá para aceitar, então vamos fazer uma pressão realmente para baixar. Mas não é... E aí eu concordo também com a Renata, não é tão claro. Né, os dados não são tão claros. Agora... Desenvolvendo de novo, quem é que tem condições de deixar os dados talvez mais claros ou incentivar que os dados fiquem mais claros? Eu também acho que é o regulador. Né? Eu acho que é o regulador que vai dosar isso, que vai incentivar isso. Eu fico com medo de apostar que vai haver uma autorregulação. Se era para haver, por que não há? Assim, por que né, assim, eu vou confiar que vai haver uma coisa? Né? Quem eu posso cobrar? Quem está ali para pensar em harmonizar o sistema é o órgão regulador. Então, assim, eu tenho uma dificuldade assim, de achar que não vai vir dali. Um ponto, só para finalizar, Rei, que eu acho que é um ponto que até a gente discute e a gente precisa evoluir. A gente já tentou algumas reuniões ali, não deu, você é muito ocupado. A gente precisa, você fala muito uma coisa que eu gosto, assim, todos os setores têm que ter transparência. Né? Você fala, eu concordo. E, de novo, quem é que vai estabelecer que a regra é dar transparência? Um órgão regulador. Um órgão como... eu posso definir que eu vou dar mais transparência? Posso. Mas e se eu não quiser? Os outros vão ter que aceitar isso? Acho que não. Acho que é algum órgão regulador. De novo, o regulador não é a ANS, necessariamente. É um conjunto de pessoas que têm poder de caneta que vão poder falar assim, olha, médico, você vai ter que declarar quem é que financia você. Plano de saúde, você vai ter que declarar eventuais coisas. Enfim, todo mundo. Acho que vai precisar alguém definir a regra do jogo. Né? Mas... Exato. Tiago, só vou dar uma palavra. Eu acho que a gente precisa terminar encontros com mais dúvida e mais embate, sem aqueles encontros, sabe, Lu, que todo mundo fala a mesma coisa e concorda com todo mundo e se abraça. Isso me dá um incômodo, assim, ninguém, não sai sangue, sabe, ninguém briga, daquela coisa, aquelas platitudes, assim, todo mundo... Não é, a gente tem divergência para trazer. Eu acho que o consumidor não pode ficar à mercê do mercado, ponto. A agência reguladora ela é super importante. Mas de novo, eu acho muito frustrante que a gente, especialistas, setores, indústria, médicos, atribua à ANS, por exemplo, esse papel de articulação para promover uma revisão do preço da CEMED. É demais. Não precisa, entende? Então, assim, evidente, não quero deixar o consumidor à mercê, o mercado tem que ser rigidamente regulado e, como o Rogério disse, fiscalizado, que não é, e penalizado. Eu não quero que incentive, eu quero que multe, e muito alto, porque é isso, se você estabelecer uma regra e o paciente com 90 anos, 109 anos, está à mercê, ele tem que ser multado, fechado, penalizado, seja lá o que for. Eu quero rigidez. Mas quanto menor a gente tiver a intervenção da agência regulatória, e que muitas vezes vem muito tempo depois do movimento social, o direito, o congresso, o regulador, a ação judicial, que leva 10, 14, a patente do INPI, que leva 15 anos, vem o movimento social, vem o problema do paciente, e aí, 10 anos depois, tem uma mudança na lei. Então, eu não confio. Eu gostaria de confiar cada vez menos no regulador, na autoridade, e mais nessa articulação do mercado
nessa possibilidade de contratos inovadores, de soluções que tragam dados para todo o mercado, soluções que partam da sociedade e não da Nossa Senhora da agência reguladora ou qualquer outra que seja, sabe? Então, a gente tem uma leve divergência, não saiu sangue, mas a gente tem uma leve divergência. Acho que a gente nem tem discordância, acho que é uma coisa que você falou no final, que acho que a gente só tem uma diferença de, talvez... Não, você falou no final, agora eu esqueci a palavra, mas você confia mais que vai vir daqui. Né? Eu acho que eu confio mais que vai vir do outro. Assim, eu fico com medo de esperar que o mercado realmente confie um no outro, que todos os players. Eu acho que isso está cada vez mais difícil. Está todo mundo meio querendo se degolar, assim, sabe? Mas, enfim, acho que faz sentido. Cássio. Né? Posso fazer uma interação rapidamente? Desculpa, gente. É que meu teto é 3,5. Aí eu vou pedir desculpa porque essa vai ser a minha última fala. Posso interromper? Sim, pode ir, Ana, rapidinho. Vamos fazer uma rodada de últimas falas aqui para a gente encerrar, então. Vai lá, Ana. Eu peço muitas desculpas mesmo, é que eu já passei um pouquinho do meu teto e aí eu queria muito contemplar esse último ponto que foi trazido pelo Thiago e pela Renata, porque eu acho que ele comunica muito com uma mensagem que eu estou querendo passar já faz algum tempo, que é basicamente, eu sou historicamente uma grande crítica às omissões regulatórias da ANS, assim, o Rogério sabe, inclusive, assim, estou falando de um lugar muito tranquilo, mas eu acho que tem uma outra omissão. E aí, trabalhar no Conselho Nacional de Saúde, coordenar a Comissão de Saúde Suplementar do Conselho, tem me permitido entender uma outra ausência nessas discussões sobre concertação social, que vai muito na linha do que a Renata colocou, assim, que há limites sobre o quanto a ANS consegue realmente ser protagonista na articulação em questões que transcendem a sua competência, né? Para discutir preço na CEMED, enfim, ela pode facilitar, mas ela não é o grande articulador privilegiado para isso, para discutir essas políticas. Mas existe um articulador privilegiado para isso, que é o Ministério da Saúde. Né? E cada vez mais, né, nesse contato Conselho Nacional de Saúde e Ministério, a gente vem percebendo que o Ministério da Saúde, ele também se omite nas discussões sobre saúde suplementar. Claro que usando o argumento de que existe a competência regulatória da ANS, e tem que ser respeitada, a ANS tem bem delimitadas suas competências, mas as questões relacionadas a avaliação de tecnologia é comum, tanto ao sistema público quanto ao setor privado, né? As discussões de articulação de preço de medicamento dentro de ATS é uma coisa que, enfim, faz todo sentido o Ministério da Saúde liderar. Não estou dizendo, Renata, que isso impede outras discussões que venham do mercado, mas concordando com o Thiago, que assim, existem atores que podem fazer essa liderança e essa articulação, e não fazem. Né? Não existe hoje um setor no Ministério da Saúde para discutir saúde suplementar. Né? E não estou dizendo assim para discutir coisas que a ANS deveria estar discutindo, mas discutir coisas que a ANS não pode discutir devido à sua delimitação de competência. Uma outra questão se relaciona, por exemplo, a qual lugar que o mercado privado tem que ocupar. Né? A gente não tem um direcionamento claro. A gente sabe que o mercado privado deve atender o interesse público, mas a gente não tem essa clareza de qual é o lugar que o setor privado ocupa na oferta de serviços privados, não só para as pessoas e via planos, mas também para os SUS. Né? Então, existe um grande vácuo. E eu acho que o Ministério é um potencial articulador para fazer essa concertação. E hoje, o que eu encontro é um silêncio desse órgão. E ele seria, acho até mais privilegiado para puxar essas articulações do que outros atores. E aí eu queria pedir muitas desculpas, porque assim, eu achei essa mesa excepcional, assim, eu queria dar os parabéns para a Helena e Luciana, que estão aí, quem está na organização, acho que foi muito frutífero. Não saiu exatamente sangue, mas a gente saiu de um lugar e foi para outro, houve um deslocamento. Queria poder participar mais desse tipo de discussão, então me convidem, e agradecer novamente aos meus colegas de mesa, parabenizar todos eles e, enfim, me colocar à disposição aqui e colocar o Conselho Nacional de Saúde também à disposição para fazer essas discussões. Muito, muito obrigada. Obrigada, Ana, querida. E fica à vontade, eu sei que você tem compromisso. Acho que ela falou bem isso, né? Não são dois sistemas, é um sistema só e as coisas têm que conversar, né? Quer fazer palavras finais aqui? Eu queria até aproveitar. Ele demora um minutinho. Tá. Eu queria aproveitar e perguntar para o Cássio o seguinte. Já que vão tirar sangue, então, já vão... Eu sou médico mesmo, então eu não sou cirurgião, vamos tirar sangue. Quem é que pode, ou quem vai conseguir impor, porque agora tem que ser na base da imposição, do jeitinho não deu certo. Há quantos anos
a gente está devendo, quer dizer, todo o grupo, né, a saúde suplementar como um todo, está devendo a entrega dos dados de desfecho. Né? Isso tem, acho que 15 anos ou mais, não sei, eu perdi a conta. Por que não rolou até hoje? Quem tem poder para impactar isso? Diz, olha só, prestador, você tem que inserir seus dados no sistema. Você atendeu um segurado, você prestou um serviço, esse segurado... E não é dizer... Porque é o seguinte, para quem não está acostumado com o mercado, toda a nossa, vamos dizer assim, informática médica nasce na contabilidade. E a gente ficou nisso enquanto é interessante. Agora, não, eu quero saber o seguinte, o que você atendeu o segurado X, custou, sei lá, Y, e o que você fez com ele? Qual foi o resultado clínico disso? Isso está para ser entregue pelo menos há mais de 15 anos, que eu lembro. Quem que pode mandar isso acontecer, Cássio? A transmissão, pronto. Aproveita sua pergunta e já vou deixar minha mensagem final. Tá? Para acesso, para acessibilidade do paciente oncológico, que me interessa demais pessoalmente, tá? O que a gente tem que brigar? Tá? A gente tem que brigar por um plano terapêutico, protocolo. A gente tem que brigar por um prontuário que fique seu, um prontuário que você tenha os seus dados, onde você começou, o que você fez, o que você está fazendo, qual é o planejamento que você tem. Isso traria um ganho espetacular para o sistema de saúde. O que o Dr. Luiz Fernando está falando quando a gente tem esses dados, quando a gente consegue tratar esses dados e usar esses dados, a gente consegue medir o desfecho. Então, eu consigo dizer ou fazer um planejamento para chegar no desfecho. Onde eu vou chegar? Isso é de suma importância para o nosso sistema de saúde. Por quê? A gente tem um turnover enorme dentro da saúde suplementar, dentro dos planos coletivos, e tem um turnover entre saúde suplementar e saúde pública. Se a gente não trouxer esses dados, não realmente estudar o desfecho, qual foi o esforço, qual o objetivo e onde eu cheguei, o que eu consegui fazer, a gente não vai sair do lugar. Tá? Isso é um esforço que tem que ser conjunto. Tá? E só uma pitada, desculpa, doutora. Algumas coisas a ANS vai ter que fazer. Tá? Me perdoem. Tá? A omissão em alguns pontos aumenta. Ativismo legislativo, tá? Porque alguém vai fazer, precisa ser feito. E aumenta a judicialização. Tá? Muito. Então, assim, eu concordo que tem um limite, mas alguma coisa tem que fazer. Tá? Obrigado, muito obrigado pela atenção. Desculpe, eu falo muito. Muito obrigado. Scarabel, alguém quer fazer também? Renata, quer fazer últimas palavras? Não, eu só queria lembrar que o Ministério da Saúde, historicamente, não cuida mesmo de saúde suplementar, né? Sequer consegue receber o reembolso daquilo que ele presta na saúde pública e que deveria ser pago pela saúde suplementar, ou seja, nem aquilo que é de interesse vital para o Ministério da Saúde. E mais um ponto, quando o Ministério da Saúde resolveu se aventurar pela saúde suplementar, foi para propor Open Health, ou seja, nossos dados seriam compartilhados, etc. Então, nem sempre essa figura ela chega para resolver ou para o bem do consumidor, né, necessariamente. Então, o controle social está aqui atento. E eu queria concordar com você, seja lá o que você disse, porque eu não quero mais discordar de ninguém hoje. Estou de acordo com você. Obrigada de novo, Helena. Obrigada. Scarabel quer fazer últimas palavras também? Dizem que a máxima da elegância é a pessoa discordar de você e você nem perceber, né? Mas eu quero... Antes eu não ia parar de falar, mas vou... Aqui o doutor Luiz Fernando. Doutor, deixa eu lhe explicar uma coisa no meu sentimento. Assim. Todo sistema só entrega aquilo que ele está preparado para entregar. Se eu tenho que informar para a ANS, para o Ministério da Saúde, por evento... Nós estamos falando sobre o quê? Então, só vai acontecer quando, nesse aspecto,
nesse aspecto, só vai acontecer quando o regulador e aí quem detém a informação disser que vai ter que ser assim. Entendeu? Mas, ainda assim, em 2018, quando eu entrei na agência, era apenas 4% das todas as informações eram agregadas, era tudo Fee for Service, e agora apenas 65% é Fee for Service. Então, já tem capitation, já tem bundle, já tem reembolso, né? Já tem outras formas alternativas de remuneração, e a agência vem já há alguns anos e está agora na segunda fase do projeto de discussão de remuneração, que acho que com 34 hospitais pilotos, e deve fazer e para apresentar uma proposta de alteração, imagino eu, né? Porque todo estudo você tem uma resposta regulatória para dar para a sociedade, a respeito da remuneração e do desfecho. No mais, nosso escritório, nossa regulação, nossa assessoria, nossa consultoria, a gente vem investindo na discussão de contratos inovadores, compartilhamento de risco, o olhar da operação em relação à assistência, né, como é que nós conseguimos olhar um pouco além da questão do acesso, né, porque depois que entrou aqui, carimbou, é obrigatório, a discussão diminui muito, né, o limite de conversa diminui muito. A gente vem tratando dessas discussões, e eu posso lhe dizer, tem muita gente interessada, muita gente boa, muita gente competente, que está interessada em discutir e fazer com que isso também aconteça aqui, antes de acontecer na regulação. E ao Oncoguia, todo meu agradecimento pela gentileza, Luciano, Tiago, Helena, muito obrigado, cumprimentar a todos aqui pela alegria de estar com vocês aqui. Realmente foi bastante produtivo, perguntas com respostas difíceis, né, nos fazem pensar, e eu fico muito grato pela gentileza do convite, em meu nome, em nome do meu escritório também, pelo convite. Obrigado. Para a gente fechar, então, Mônica, quer fazer uma fala final? Eu achei o debate muito rico, agradeço o convite para estar aqui, e posso dizer que eu, como jornalista, eu saio dessa mesa com uma grande curiosidade para acompanhar a disposição dos vários atores desse segmento de sentarem e fazerem uma pauta e avançarem nisso. Eu vou ficar ligada nisso, espero que aconteça do fundo do coração. A gente segue juntas nessa curiosidade também e trabalhando juntos para isso, né? Para cobrar e para propor também. Perfeito, gente. Muito obrigada. Foi ótimo o debate. Uma salva de palmas para a mesa.